Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro vídeo desta quinta-feira. E nosso tema principal é o seguinte, estou me sentindo meio que revista caras hoje aqui, tá? Ontem o TCU decidiu que o Lula podia ficar lá com aquele relógio Piaget caríssimo que ele recebeu lá atrás. Excelente notícia, né? Pro ex-presidiário. Pois é, só que o cara é ingrato. Como resposta, ele disse que está sendo usado pelo TCU para inocentar o Bolsonaro no caso das joias sauditas. E aí, galera, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo, porque lá em 2022 prometeram vaga no STF para um monte de gente. Mais promessas do que vagas. E eu acho que dessa vez ele mexeu com a pessoa errada. Detalhes daqui a pouquinho. Antes disso, outras matérias. A primeira não são as marteladas do raio da obra do vizinho de cima que vocês vão ter que aturar hoje, perdão. Não tem o que fazer, mas pelo menos não é mais a Serra Elétrica, tá? A Justiça de São Paulo suspende programa Escola Cívico-Militar do Tarcísio. E aí, pessoal, não tem nem muito o que dizer. A Justiça, mais uma vez, se prestando esse papelão, se intrometendo na competência alheia, né? A decisão do desembargador, que está lá desde 2005, né? Lá mamando na teta, né? É de que tem que esperar a decisão do STF. Não faz sentido, né? Mas eles se acostumaram com isso aí, virou o novo normal, né? Então vamos ter que esperar. A esquerda fica esperneando como se todas as escolas de São Paulo agora vão se tornar cívico-militares. Não é o caso, é uma ou outra. Se você não quer colocar teu filho lá, coloca em outra escola, qual é o problema? Eles não gostam de ordem, né? E também, pelo jeito, não gostam de ordem no sistema jurídico. Falando nisso, né, Moraes fala em lavagem de notícias fraudulentas e defende remoção de conteúdo. Galera, isso aqui é a água batendo na busanfa da imprensa com uma força que vocês não têm noção. É mais ou menos a mesma coisa que eles exigem do Twitter, por exemplo. A plataforma ser responsabilizada pelas postagens dos usuários. Nesse caso aqui, seriam entrevistas. Então vamos supor que fulano de tal dá uma entrevista para a Veja e fala um monte de coisa, tá? Ofende alguém, né? Faz acusações sem provas, enfim, como o próprio Alexandre de Moraes disse nesse caso, em tese ele está certo, né? Notícias fraudulentas. Só que quem decide o que é uma notícia fraudulenta? São eles. Então, basicamente é o seguinte, se você der entrevista, né, pelo menos é isso que eles querem, se você der entrevista para algum veículo de informação e sair da cartilha, aí você está sujeito, né, a pagar o preço. Né? Não só o entrevistado, mas também o entrevistador, no caso, a publicação. Se isso aqui passar, pessoal, olha, goodbye para a imprensa tradicional, goodbye. Vocês vão se arrepender amargamente do que vocês têm feito ao longo dos últimos 5, 6 anos, tá? PGR diz que Daniel Silveira pagou multa sem correção. E por causa disso, o pedido de habeas corpus dele não vai ser analisado. Estipularam um valor, tá, pessoal? O Paulo Faria e a Paola, Daniel, esposa do Daniel Silveira, conseguiram, através de uma campanha de Pix, arrecadar o valor, mais de R$200 mil, o que já é absurdo porque isso não faz parte, né, da legislação. Mas inventaram essa multa, que em tese é ilegal, e eles conseguiram, arrecadaram dinheiro e pagaram a multa. Aí chega a PGR e diz que existe uma multa em cima da multa. Né? O valor tinha que ser corrigido porque a multa demorou demais a ser paga. Tinha juros em cima da multa. Né? No caso, mais R$60 mil. Então vamos lá. Tá? A gente vai divulgar o Pix dessa campanha. Vou colocar no comentário fixado lá embaixo, para quem quiser ajudar. Fatalmente a gente vai conseguir arrecadar esses 60 e poucos mil reais e essa diferença será paga. Tá? Agora, o detalhe é o seguinte. Essa multa, não quer dizer que o Daniel vai sair. Tá? Deveria ser o caso, porque ele já pode, né? Inclusive já está atrasado demais. Já está atrasado demais essa saída. É para que o caso seja analisado. Portanto, nada impede que o Xandão pegue o caso, depois da multa paga, e diga, não vou soltar. E aí lá se vão 200 e cacetada mil reais aí, jogados nas contas do judiciário, né? E a gente até lembra dessa notícia recente, o Barroso impediu que o TCU investigasse o destino do dinheiro arrecadado através de multas pelo judiciário. Então, é uma coisa, né? Cadê a transparência? Desapareceu, né? Nada... Enfim, vamos lá. Galera,
Essa semana, né, a notícia de que os medalhistas olímpicos teriam que pagar, né, pagar taxa, tributo, imposto, sei lá o que é isso, né, pela premiação das conquistas olímpicas, né, isso chocou todo mundo. Eu vi gente da esquerda defendendo. Felipe Neto, por exemplo, defendeu. Ah, não, tem que pagar mesmo. Todo mundo paga, eles têm que pagar também. Um monte de gente da esquerda falando a mesma coisa. Aí, eu vou ler aqui para vocês em tela inteira uma tuitada do Nicolas Ferreira, tá? Daqui a pouquinho vocês vão entender por que eu tô lendo isso. Abre aspas pro Nicolas, deputado mais votado do Brasil. Apresentarei na Câmara um projeto de lei para isentar nossos atletas de impostos sobre premiações internacionais em torneios em que eles representem o Brasil. Muitos esportes, principalmente os individuais, não possuem os incentivos que merecem. A cobrança de impostos sobre essas premiações vai na contramão do reconhecimento que esses atletas merecem, uma vez que eles elevam o nome do Brasil no cenário esportivo mundial. Nossos atletas merecem todo o reconhecimento e apoio por representar o Brasil com tanto empenho e dedicação. E aí do lado vocês veem um print, né, do projeto de lei do Nicolas Ferreira. Até aí, ninguém da esquerda defendia isenção. Ninguém. Só que subitamente vem o Lula e mete essa, veja aí. Lula edita MP, medida provisória, isentando atletas de imposto de renda por premiações olímpicas. Ô Lula, copia, mas escreve diferente, né? Copia, mas faz um pouquinho diferente para não ficar na cara, o plágio, né? Vai pagar direitos autorais pro Nicolas Ferreira agora. Que coisa, que vexame. O cara não faz nada de bom. Aí quando faz, é copiando a direita. Que pateta. Parabéns, Nicolas. Essa medida provisória aí é a tua lei, tá? É a tua lei. Foi você quem fez isso aí, não esse cachaceiro plagiador, tá? Agora chegamos aqui ao nosso tema principal, tá, galera? Eu vou pedir aqui para vocês prestarem bastante atenção nos detalhes. Primeira matéria. TCU livra Lula de devolver relógio e abre brecha para ajudar Bolsonaro. Vejam só a maldade na chamada, né, da matéria. O caso é do Lula, mas tem que meter o Bolsonaro no meio, tá? A verdade é a seguinte, tá, pessoal? Para começar, o Lula saiu do Alvorada com 11 containers industriais abarrotados de presente. Ele próprio disse que não tinha onde botar. Ele também falou que tinha até trono africano. Mas a discussão aqui se limita ao Piaget, a esse relógio. O resto, Deus sabe, tá? Enfim, a regra vigente, enquanto o Bolsonaro era presidente, era a seguinte: se o presente for personalíssimo, ou seja feito especialmente para o presidente, ele pode ficar com esse presente. Por exemplo, Bolsonaro vai para a Arábia Saudita. Aí tem um relógio Rolex lá de $100 mil, que seja, perdido lá em cima da prateleira, e o príncipe pega esse relógio. Bolsonaro tá aqui, eu gosto de você, toma esse relógio aqui de R$100 mil. Isso não é um presente personalíssimo. Por quê? Ele não foi feito, né, ele não foi construído para, especificamente, o Jair Bolsonaro. Agora, nesse caso tão polêmico, as tais joias, relógios e joias foram feitas para o Jair Bolsonaro. Se não existisse Jair Bolsonaro, não existiam joias. Então, é um item personalíssimo e a lei vigente à época, repito, permitia que o Bolsonaro ficasse com essas joias, tá? O entendimento na época do Lula era o mesmo? Pesquisem aí que vocês vão descobrir, tá? Não será surpresa para ninguém. Depois disso, depois que o Bolsonaro deixa a presidência, o entendimento muda, mas isso não retroage. Tá? A lei só retroage em benefício do réu. Nesse caso seria prejudicial, né? Não que o Bolsonaro seja réu, se bem que sei lá, a coisa está tão maluca aí que a gente nem sabe mais. Então não tinha como fazer, não tem como você aplicar no passado uma regra que vai prejudicar a pessoa que na época não cometeu crime algum. Tá? Aí chega o TCU, já tinha falado isso, já tinha alertado, né, já tinha publicado um parecer dizendo que o Bolsonaro podia ter ficado com a joia, não tinha nada errado com isso, e agora estende esse entendimento para o Lula e o tal do relógio Piaget. Então, o erro da matéria aqui é o seguinte, é dizer que a decisão favorável ao Lula abre brecha para o Bolsonaro. Não. Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O TCU já tinha publicado um parecer dizendo que o Bolsonaro podia ficar com as joias. É o entendimento do Bolsonaro, tá? Que é o entendimento correto,
é que favorece o Lula. Inverteram a ordem das coisas. Tá? É um cinismo atroz. Só que a treta, pessoal, começa com essa matéria aqui. Lula se diz usado pelo TCU para inocentar Bolsonaro e afirma que quer devolver relógio. Repetindo, tá? Para vocês entenderem. O TCU, lá atrás, já tinha dito que o Bolsonaro podia ficar com as joias. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? É o Lula repetindo o que a imprensa diz, a narrativa da imprensa que provavelmente, ou com toda certeza, é combinada. Só, pessoal, que lá em 2022, o Lula prometeu vaga no STF para um monte de gente. Para um monte de gente. E essa galera tá toda chupando o dedo. Né? O Zanin até que não, nem tanto, né? Porque todo mundo sabia que ele ia colocar o Zanin. Agora, quando o Flávio Dino vai lá e fura a fila, aí teve uma turma aí que não curtiu muito, não. Tá? Ó, o cara entrou aí furou a fila, passou na frente de todo mundo. Entrou de penetra na fila. Tô aqui esperando na boa, porra. Aí esse cara vai lá, entra, fura a fila. Tá errado. Tá errado. Né? Em 2022, pessoal, um dos maiores defensores do nosso sistema eleitoral foi um cidadão chamado Bruno Dantas, que lá atrás era presidente do TCU e continua sendo até hoje. Portanto, essa decisão do relógio passa pelo Bruno Dantas. Então, o Lula está acusando o presidente do TCU de tê-lo usado para favorecer o Jair Bolsonaro. Bruno Dantas, que sempre foi um aliado de primeira ordem do Lula, do Alexandre de Moraes, da turma do STF. Então, pessoal, vocês liguem aí os pontos que vocês vão entender perfeitamente o que eu estou falando. Não estou contando fofoca pela metade, primeiro porque não é fofoca, são fatos, são conhecidos por todo mundo, tá? A única coisa que eu fiz aqui é condensar tudo em um vídeo só. Agora, não me peçam para sair aqui falando tudo numa sequência lógica, exata, perfeita, porque quem tem medo, e eu sei muito bem o que pode acontecer quando você mexe com o BD. Beleza? É isso, galera. Um forte abraço e a gente se vê por aí.